Muito obrigada, desembargador Antônio Rafael Silva Salvador, por essa apresentação tão carinhosa, tão humana, eu diria até tão calorosa. E agradeço também a presença aqui nesta mesa do desembargador Campos Petroni, que nos honra com a sua presença, já que por teleconferência nós estamos falando para um auditório vazio, e eu então me sinto protegida e agasalhada por esses dois amigos membros do Poder Judiciário. Eu devo dizer, com relação ao projeto do novo Código de Processo Civil, que poucos dias antes da constituição da comissão, de que nós não tínhamos conhecimento, o Instituto Brasileiro de Direito Processual reuniu-se em assembleia e analisou a questão da conveniência ou não de se proceder a estudos para o novo Código de Processo Civil. O IBDP, de que eu era presidente à época, agora sou sua presidente honorária, a presidência está com a doutora Teresa Rudalvin Wambier, havia já publicado um livro sobre novas ideias para um renovado Código de Processo Civil. E aí haviam surgido, na verdade, duas tendências, até certo ponto complementares, mas também, no momento, opostas. A primeira tendência, que foi manifestada pelo nosso secretário do Instituto, o professor Petrônio Calmon Filho, falava num trabalho de fôlego, num trabalho de longo prazo, em que se deveriam realmente estabelecer outras bases, novas bases para o Código de Processo Civil, com estudos interdisciplinares, com estudos voltados, sobretudo, aos conflitos que o processo visa a solucionar e que demandaria, evidentemente, uma longa preparação. A outra tendência era a de que se continuasse com as reformas pontuais do Código de Processo Civil, que vêm sendo adotadas desde os anos 90, muitas vezes até por iniciativa do próprio Instituto Brasileiro de Direito Processual. E a Assembleia decidiu que os tempos não estavam maduros para a elaboração de um novo Código de Processo Civil, quando fomos surpreendidos pela constituição de uma comissão no Senado Federal, uma comissão de juristas, coordenada pelo ministro Fux, com a coordenação exatamente da professora Teresa Rudalvin Wambier, que se assumiu na eleição o cargo de presidente, e com uma composição que incluía mais de 6 membros do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Então, o Instituto se encontrou, eu diria, diante do fato consumado. Uma das alternativas que o Instituto poderia seguir seria a de desinteressar-se completamente deste projeto, na medida em que a Assembleia tinha se manifestado contra o novo Código de Processo Civil naquele momento. Mas o Instituto sempre foi protagonista das reformas processuais e nos pareceu, então, conveniente trabalharmos junto à comissão de juristas para mandar as nossas sugestões. Aliás, logo se verificou, pela própria divisão dos trabalhos no seio da comissão do Senado, que não se tratava propriamente de um novo Código de Processo Civil, mas sim de uma reforma do Código de Processo Civil. Na medida em que foram observados exatamente os livros e títulos do atual Código,
apenas com uma parte geral, que não existe no Código de Processo Civil de 73, e que foi, na verdade, a única novidade estrutural desse trabalho que conduziu ao projeto do novo Código de Processo Civil. Eu, na verdade, continuo não considerando este um novo código, exatamente porque não estabelece as bases efetivas, científicas de um novo direito processual. Basta verificar que num dos primeiros artigos do Código se fala que a função jurisdicional é exercida pelos juízes, quando, na verdade, o novo Código deveria dar uma abertura maior a uma ideia que alimenta e que privilegia os chamados meios alternativos de solução de controvérsias. Aliás, o Código de Processo Civil da Inglaterra, primeira lei codificada da Inglaterra, tem justamente esse enfoque. A mediação e a conciliação se inserem dentro do Código da Grã-Bretanha como meios judiciários, no sentido de política judiciária, no sentido de se pensar hoje que o processo jurisdicional não é a única via para a solução de conflitos, mas que existem outros meios, dos quais deve participar também o Poder Judiciário, que dão um tratamento, às vezes, até mais adequado aos conflitos de interesses. E, na verdade, esse projeto de novo código traz algumas novidades interessantes, sem dúvida nenhuma, mas também eu entendo que não atua em profundidade numa verdadeira nova ideia de processo civil. Tudo que está no projeto de novo código poderia ter sido feito por reformas pontuais, como aquelas que já vínhamos seguindo. Mas seja como for, como eu dizia, o Instituto Brasileiro de Direito Processual constituiu comissões internas, seguindo a divisão de trabalho da comissão do Senado, e apresentou uma série de propostas. E muitas delas foram efetivamente incorporadas pela comissão de juristas. Com relação especificamente à mediação e à conciliação judiciais, que é o tema que nos interessa, o professor Kazuo Watanabe e eu fizemos reuniões com o FONAME, o Fórum Nacional de Mediação, para verificar qual a maneira pela qual se poderia, da melhor forma possível, inserir a mediação e a conciliação judiciais no Código de Processo Civil. Nós chegamos a formular uma proposta conjunta, portanto, IBDP-FONAM, que foi encaminhada à comissão, e devo dizer que algumas ideias da nossa proposta foram aproveitadas pela comissão, mas outras, infelizmente, foram deturpadas. O fato é que temos agora um projeto de novo Código de Processo Civil, que eu continuo a repetir, não é um novo código, mas é uma reforma do código. E conseguimos algumas conquistas. Por exemplo, o ponto principal era o de que conciliadores e mediadores judiciais fossem considerados auxiliares da justiça. Isso porque, com isso, entendemos que, de alguma maneira, fica assegurada
a sua remuneração. Eu sei que até agora a conciliação e a mediação, mesmo junto ao Poder Judiciário, tem se valido de voluntários, mas os voluntários só se interessam efetivamente por bons cursos de capacitação se tiverem assegurado um mínimo de remuneração. Senão, nós vamos ter sempre uma improvisação de mediadores e conciliadores, porque ninguém vai investir, pagando muitas vezes cursos de capacitação, numa área em que reina ainda o voluntariado. Uma outra questão muito importante que foi acolhida pelo projeto é de que esses mediadores e conciliadores judiciais devem ser capacitados em cursos aprovados pelos tribunais. Aliás, como sabem perfeitamente, em muitos estados, inclusive no estado de São Paulo, nós já temos um trabalho conjunto da Tribunal de Justiça, da PAMAGES e de outros órgãos especializados para capacitar mediadores e conciliadores. Também foi acolhida a ideia de que haveria cadastros ou registros de mediadores e conciliadores mantidos pelos tribunais e a ideia da voluntariedade da mediação e conciliação. Eu quero lembrar, abrindo um breve parêntese, que há 10 anos atrás, uma comissão de juristas que eu coordenei apresentou um projeto de lei substitutivo ao projeto da deputada Zulaye Cobra, que era naquela época deputada federal, para instituir a mediação e a conciliação junto ao processo. Quer dizer, os mediadores e conciliadores não pertencem ao Poder Judiciário, mas essa conciliação, essa mediação, aliás, se tratava só de mediação à época, voltava-se exatamente ao processo. E tinha duas características que, à época, há 10 anos atrás, nos pareceram interessantes, mas que depois, com maiores estudos, com maiores debates, percebemos que não poderiam subsistir. O primeiro era da obrigatoriedade da mediação incidental, quando já houvesse um processo instaurado. E o segundo ponto era a previsão de que os mediadores seriam advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse nosso projeto, esse nosso substitutivo, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas quando foi ao Senado, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio de uma nota técnica, criticou exatamente esses dois pontos. O da reserva de mercado, digamos assim, por parte dos advogados, e o da obrigatoriedade da mediação. Havia também uma terceira crítica, que era quanto à remuneração dos mediadores e conciliadores, que acho que hoje pode se considerar superada, porque há uma intenção difusa, espalhada, embora o projeto não a mencione, de que a função de conciliadores e mediadores judiciais deva ser remunerada. Muito bem, então algumas ideias foram acolhidas, mas essa, por exemplo, do reserva de mercado por parte de advogados,
consta ainda do projeto. Quando tive conhecimento do texto do projeto, na qualidade de presidente honorária do Instituto Brasileiro de Direito Processual, eu encaminhei imediatamente minhas sugestões por intermédio de emendas, propostas de emendas, não só em relação à conciliação e à mediação, mas também em relação à antecipação de tutela, em relação à ação rescisória, em relação ao direito de não fazer prova contra si mesmo, em relação à eficácia de sentença estrangeira, em relação às provas ilícitas, enfim, vários pontos. Mas tudo começa com as propostas de emendas sobre a conciliação, mediação e audiência de conciliação. A parte mais importante, a crítica maior, é a redação do parágrafo 1º do artigo 137, que diz: preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, como, entre os quais, necessariamente, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e a capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada pelo tribunal, o conciliador ou mediador, com certificado respectivo, requererá inscrição no registro do tribunal. E ainda se repete essa ideia da intervenção, verificando a atuação inadequada do conciliador ou do mediador, poderá afastá-lo motivadamente de sua atividade no processo, informando ao Tribunal e à Ordem dos Advogados do Brasil para instauração do respectivo processo administrativo. Então, em 2 dispositivos do projeto, se fala em necessária inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O que significa isso? Isso já é duvidoso. Será que seria uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil de mediadores e conciliadores e não só de advogados? Poderia ser uma interpretação mais suave. Ou será que a interpretação seria no sentido de que, por se exigir a inscrição na OAB, necessariamente o mediador e o conciliador deve ser advogado? Já vimos que hoje toda a tendência é de não vincular a função de mediador e de conciliador ao exercício da advocacia. O conciliador ou mediador, muitas vezes, será mais adequado se pertencer a outras profissões. Psicólogo, assistente social, médico, conforme o caso, engenheiro, conforme o caso. E, de qualquer maneira, a presença do advogado está garantida como patrocinador das partes. De maneira que, se houver necessidade de redigir uma transação, o advogado estará presente para utilizar a técnica jurídica. Mas o mediador e o conciliador não devem ser, em princípio, exclusivamente advogados. Aliás, eu lembro que o próprio Poder Judiciário de São Paulo, com a participação de outras instituições, tem procedido à capacitação de conciliadores judiciais, serventuários da Justiça. E o serventuário da Justiça não pode inscrever-se na OAB, porque não é advogado.
Então, se a essa regra se der uma interpretação rigorosa, mais fechada, surge até a questão: o que vamos fazer com esses conciliadores que já foram capacitados e não podem se inscrever na OAB? Mas eu tenho uma boa notícia. Depois de mandar as propostas para o senador, relator, eu mandei também essas propostas ao professor Cássio Scarpinella Bueno, que está trabalhando junto à comissão do Senado que está examinando o projeto para fazer um substitutivo, recebendo propostas e dando um parecer. E ele já me disse que, confidencialmente, agora estou falando para todos aqui, que as minhas propostas foram por ele aprovadas. Mas ainda essa aprovação não é definitiva. Existe uma comissão que está trabalhando junto à comissão do Senado, que está examinando de novo, filtrando de novo todas as propostas. Mas, por algumas inconfidências que agora também não vou especificar, eu soube que no substitutivo pretende-se retirar a menção à Ordem dos Advogados do Brasil. Então já é uma outra pequena conquista. Mas as minhas propostas de emenda não param aí. O artigo 134 tem a seguinte redação: cada tribunal pode propor que se crie, por lei de organização judiciária, um setor de conciliação e mediação. Ora, a lei de organização judiciária, de iniciativa do tribunal, mas que deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa, é absolutamente desnecessária para que o tribunal crie esse setor de conciliação e mediação a que se refere o projeto. Tanto assim é que no Estado de São Paulo, por resolução, e poderia ser por regimento interno, nós tivemos já a criação de setores de mediação e conciliação judiciais. Então, a minha proposta é substituir a expressão por lei de organização judiciária pela expressão por ato interno. Uma outra proposta é de exclusão de um dispositivo que prevê a possibilidade de exclusão do mediador e do conciliador inscrito no cadastro do tribunal por regular processo administrativo. Mas o inciso 1º do artigo 138 também possibilita a exclusão quando solicitada por qualquer órgão, julgador ou tribunal. Eu entendo que tudo tem que ser feito por intermédio de processo administrativo e, de qualquer maneira, a exclusão solicitada por qualquer órgão, julgador ou tribunal deve ser motivada. Não pode consistir em mero capricho, ou antipatia, ou preconceito, que, embora os bons magistrados não apresentem essa característica, pode, num ou em outro caso, acontecer. Depois, o artigo 333 diz o seguinte: o juiz determinará a forma de atuação do mediador ou do conciliador, onde houver, observando o que dispõe a lei de organização judiciária. Nós já tiramos a lei de organização judiciária. E não é o juiz que vai determinar a forma de atuação do mediador ou do conciliador. A mediação e a conciliação são conduzidas pelo mediador ou conciliador.
que devem obedecer às regras do código, que as há, às regras do tribunal e a um código de ética que deve reger a atividade do mediador e do conciliador. Aliás, uma observação que eu faço é que neste projeto de novo Código de Processo Civil, há uma certa ideia centralizadora nas mãos do juiz. Aqui, por exemplo, o órgão judiciário diz que quer solicitar exclusão e se exclui. Aqui o juiz que vai, de alguma maneira, poder dizer de que forma atuarão o mediador ou o conciliador. Há outros dispositivos que mostram a mesma tendência de reforço da figura do juiz, o que é muito bom se esse reforço for equilibrado e tiver controles. Mas só saindo um pouco da conciliação e da mediação, o artigo 269 diz que, além dos deveres previstos neste código, compete à parte comparecer em juízo respondendo a que lhe for interrogado. Ora, a parte comparece se quiser. Se não quiser, poderá sofrer as penas da confissão ou até da revelia, mas ele não pode ser obrigado a comparecer. Colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial que for considerada necessária. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. A colaboração pode existir desde que seja espontânea, mas não é dever. E assim, há sempre um viés que eu chamaria, me perdoe a comissão de jurista, um tanto quanto autoritário nesse novo Código de Processo Civil. Mas retornando, então, ao artigo 333, a minha proposta é a de que o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação, observado o previsto nos artigos 134 e 135, que são os deveres do mediador e conciliador, bem como as disposições do tribunal. Quer dizer, não pode haver interferência do juiz sobre o modo de atuar do mediador ou do conciliador. Se não estiver correto, ele estará submetido à exclusão, ao processo administrativo, etc. Outra emenda, proposta de emenda que eu sugeri, é que essa audiência pode não ser única. Porque, normalmente, sobretudo a mediação, demanda diversas sessões, porque interfere mais diretamente no conflito, conscientiza as partes sobre o conflito e tende a fazer com que as próprias partes superem o seu conflito. Então, eu fiz uma emenda aditiva, dizendo que num parágrafo desse artigo 333, dizendo que o conciliador ou mediador, onde houver, poderão marcar com as partes as sessões que forem necessárias, até eventual consecução da transação, pelo prazo máximo de 60 dias. Que é um prazo que me parece razoável, não encurtando demais o procedimento de mediação. E, combinando com essa emenda, uma proposta para o artigo 334, que diz que o réu poderá oferecer contestação em petição escrita no prazo de 15 dias contados da audiência de conciliação,
em que se diz, da proposta, contados da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação ou mediação. Vejam, então, que isso é muito interessante e muito bom no novo projeto. A contestação é posterior à mediação e à conciliação. Essa audiência de conciliação e mediação é só para buscar o acordo. Quando ainda os ânimos não estão exasperados, como aconteceria se houvesse antes uma contestação. Mais uma força demasiada ao juiz. Parágrafo 7º do artigo 333. O juiz dispensará a audiência de conciliação quando as partes manifestarem expressamente sua disposição contrária ou quando, por outros motivos, constatar que a conciliação é inviável. A que outros motivos? Pelo menos que fundamente. Então, sugiro, quando por outros motivos, entender fundamentadamente que a conciliação é inviável. E também deve-se fixar um prazo às partes para manifestação contrária à audiência de conciliação, para um efeito prático, para que se reorganize a pauta de audiências. Porque se não vai haver audiência de conciliação, se as partes não quiserem essa audiência, não adianta o juiz ter marcado essa audiência, então cancela essa audiência e marca uma audiência de instrução. Não havendo audiência de conciliação, diz o artigo 335, o prazo da contestação será computado a partir da juntada do mandado ou de outro instrumento de citação. Ah, essa eu não entendi. Se o juiz ainda não sabe se vai haver audiência de conciliação, e se o prazo para a contestação começa a partir da audiência de conciliação, ou como eu disse, da última sessão, como é que vai começar o prazo da intimação, da juntada do mandado de outro instrumento de citação? Aqui há uma incompatibilidade entre o que diz o artigo 335 e o que diz o artigo 334. Então, a minha proposta de emenda é que, não havendo audiência de conciliação, o prazo da contestação será computado a partir da intimação da decisão do juiz que a dispensar. Não pode retroagir a juntada do mandado. Essas são as propostas que eu fiz como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Parece que teremos um resultado favorável com relação à necessária inscrição na OAB. Quanto às demais questões, que são mais de índole prática do que propriamente de índole principiológica, vamos ter que aguardar o substitutivo do relator, que será o próximo caminho, o próximo passo. Depois haverá um prazo para emendas ao substitutivo, em que se poderá intervir por meio de senadores para proporem emendas. E, afinal, se espera que o Senado Federal, afirmando que vai aprovar o projeto ainda este ano, nos dê ainda algum espaço para discutir, para debater, para apresentar propostas de melhoramento. Eu entendo que, no plano geral, o projeto tem boas novidades, agiliza,
mas não vai cumprir nenhum milagre de celeridade do processo. Simplifica, e algumas partes simplifica indevidamente, por exemplo, só para lembrar, não se fala mais em reconvenção, mas se fala em pedido contraposto, que é uma reconvenção. Então, algumas vezes há uma terminologia nova que mantém os mesmos institutos. Eu acho que há aspectos positivos de simplificação, mas às vezes há defeitos que ainda precisam ser corrigidos. Eu fecho a minha intervenção por aqui, aguardando que sejam formuladas questões, às quais terei o maior prazer de responder. Muito obrigada.